Que rufem os tambores, mais uma live aqui super bombástica, segundas, quartas e sextas, sempre às 8 horas da noite, com um convidado que é um convidado muito especial. Hoje eu vou conversar com o Dr. Homero, um amigo, um cara que entende muito de direito civil, um cara fora da curva no direito civil, e que a gente vai bater um papo de um dos nichos mais poderosos na advocacia, no direito civil, que é o nicho do direito obrigacional / contratual. A gente vai estar batendo esse papo, eu conto com o apoio de todos vocês, compartilhando essa live. Aqui, nessa gaivotinha que tem aqui embaixo, tá vendo aqui? Essa gaivotinha, você pode compartilhar com diversas pessoas essa live. O Homero com muito conteúdo no direito civil e vai ser uma troca incrível. E você compartilhando é uma mera reciprocidade para gente aqui e muito importante. Fala, meu amigo, como é que tá? Uma boa noite, Cristiano, tudo bem? Como é que tá? Boa noite, irmãozão, boa noite, boa noite. Muito obrigado por você estar participando aqui da live. Eu sempre inicio a live dizendo que teremos uma noite muito especial, teremos um bate-papo muito suave, muito tranquilo, sem juridiquês, um bate-papo aqui com uma pessoa sempre fora da curva no direito civil. E eu te considero um cara fora da curva no direito civil e por isso o convite foi feito. Boa noite, queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o meu público que está acompanhando essa live e falasse um pouquinho de você na atuação no direito civil. Primeiro, Cristiano, agradecer o convite, né? Fora da curva, você, né? Como a gente está aqui entre amigos e sem formalidades, né? Não tem doutores e doutoras aqui, somos colegas advogados, advogadas, defensores e defensoras. É um prazer estar contigo, né? Você que é uma referência no Brasil na advocacia, no direito civil, e não só na advocacia prática, mas também como acadêmico, né? Você é um cara diferenciadíssimo. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu, Homero, para quem não me conhece, público do Cristiano Sobral, sou defensor público em Mato Grosso do Sul há 12 anos, tem 12 anos que eu estou aqui, sou goiano, né, mas radicado há 12 anos em Mato Grosso do Sul, sou quase, né, um sul-mato-grossense, e tem praticamente 8 anos que eu estou dedicado ao direito civil e direito do consumidor. Eu falo direito civil, né, direito privado em sentido lato. Nos últimos 2 anos, eu atuei como coordenador do Núcleo Estadual de Defesa do Consumidor e Cível, né, que a gente atua aqui, e tem um trabalho também grande junto à Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Quem não conhece, né, é o órgão centralizador das políticas públicas relacionadas à defesa do consumidor. Então nós atuamos, eu sou membro da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Colégio de Defensores Gerais, e a gente tem essa atuação não só, né, teórica, mas prática do dia a dia, de tutela individual, de tutela coletiva. A gente vive o direito civil, vive o direito do consumidor no dia a dia e sabe das dores que esse é o grande problema. E a gente vê o outro lado, sabe, Cristiano? Acho que o legal desse bate-papo é que a gente lida do outro lado com advogados também. Advogados e advogadas. Então a gente vê as dores e a partir, eu gosto muito de estudar. Se eu vou fazer uma defesa, se eu vou atuar no polo passivo, eu gosto de estudar inicial no sentido de tomar ela não só para eu rebatê-la do ponto de vista jurídico, mas para eu entender as dores dos advogados nas construções das peças, para eu levar para o meu cível na prática, para eu tentar ensinar que as pessoas atuem de forma melhor, mais eficiente, prática e objetiva, porque a gente não precisa ter juridiquês, como você colocou. A gente precisa ter eficiência, ser pragmático nas nossas petições, nas nossas atuações na advocacia em geral. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa de mais disso. Essa falta de juridiquês, ir direto ao assunto. Uma das decisões mais belas que eu vi foi no período assim bombástico pandêmico. A gente está vivendo essa pandemia ainda que não termina, mas de um desembargador de São Paulo que conta uma história de uma relação entre credores e devedores dentro dessa pandemia que se torna uma bola de neve. E no julgado dele, que é num agravo de instrumento, ele dá uma decisão tão suave, tão tranquila, sem citar artigos, explicando que aquilo se torna algo que é uma bola de neve no sentido de que um credor deixa de receber do devedor e esse credor que deixou de receber do devedor vai também deixar de pagar outras pessoas. Esses credores dele
passam a ser devedores de outras e uma dívida que se torna impagável. Fica um ciclo vicioso, um ciclo que não termina. Romero, eu sou um cara muito ligado à defensoria pública. Talvez na minha vida de direito, eu posso dizer assim, né? Se eu fosse escolher um concurso público, a minha vida teria caminhado para a defensoria pública. Eu tenho uma relação muito grande, né? Inclusive, sou coordenador da Escola da Defensoria Pública no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco, apesar de ter ido por outro caminho no concurso público, quando fui aprovado em 2002 para a área policial, a defensoria sempre tá, o coraçãozinho verde sempre batendo na minha porta. Mas a gente, hoje falando de um tema, e você na frente, hoje aqui no Rio, a gente chama de Nudecon, quem é o presidente, quem é o diretor do Nudecon é o doutor Eduardo, eu trabalho com ele diretamente, né? Eduardo Scholl, e o Eduardo lida com muitas ACPs, né? Mas no mundo da advocacia, a gente vê que o direito contratual, o direito obrigacional barra contratual, é um dos nichos mais aquecidos que nós podemos dizer. Olha a infinidade de oportunidades que nós temos dentro do direito contratual. Nós temos, hoje, no mundo contratual, temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos, no mundo contratual, temas ligados a criptomoedas, que envolvem contratos, envolvem obrigações. Nós temos temas ligados à alienação fiduciária. Nós temos agora um assunto caloroso demais, que poucos julgadores conhecem. Essa semana até fui despachar com um juiz, fiquei impressionado com o posicionamento do magistrado pela falta de conhecimento da lei de superendividamento, que é uma grande arma para o advogado que está bem atualizado. Vamos dizer, olha quantos consumidores, porque se a gente fala de superendividamento, a gente está falando de dívidas de consumo. Foi o que esse magistrado, infelizmente, por falta de conhecimento, né, falou: não, doutor, se eu desse decisões de tutela de urgência, como o senhor está pedindo aqui, está todo mundo devendo débitos alimentares, criminais, de tributos. Eu falei: mas excelência, nada disso se aplica à lei de superendividamento. Nós temos uma legislação agora que altera profundamente o Código de Defesa do Consumidor e que a gente pode aplicar perfeitamente nesse caso, que é o caso com relação a financiamentos com construtoras, com bancos que têm financiamentos fundamentados, por exemplo, no índice do IGPM, construtoras. Como que fica essa situação? Porque o cara assinou um contrato com o IGPM lá na casa, por exemplo, de 0,3, 0,4, e ele está na casa hoje de quase 35%. Não é? Absurdo, então, né? A lei do superendividamento, ela abraça todas essas pessoas. As pessoas deixam de ter o mínimo existencial, como a própria lei diz, né? E os fornecedores deixam de ter aquela parceria com base no princípio do crédito responsável. Não é? Dar esse crédito responsável, lidar com essa situação para que haja a própria função social do contrato. Então, Haroldo, Homero, eu sempre falo assim, cara, é impressionante, Homero, a situação hoje que caminha para que as pessoas tenham fundamentos jurídicos com base no contrato, com base em N situações contratuais. É o seu pensamento também? Perfeito, você tocou num ponto, e eu fiquei muito feliz, Cristiano, quando eu recebi seu convite, e para falar desse assunto, né? Até foi uma pergunta que eu tentei colocar ali, mas acabou passando e eu não consegui fixar o conteúdo, que é falar direito contratual, um dos nichos mais lucrativos que a gente tem da advocacia. E por que a gente tem essa visão, e eu acho que você compartilha do mesmo entendimento que eu? Na verdade, o direito contratual, hoje, no direito privado, na minha visão, é o coração. Ele bombeia para todos os ramos que a gente for pensar no direito. Por quê? Ninguém vive na vida, é inerente ao ser humano, é imanente ao ser humano, duas situações: o consumo e negócios jurídicos. Eu falando em sentido amplo, negócios jurídicos em geral. E aí, negócio jurídico tem o direito contratual. Então, tudo que a gente vai fazer envolve um contrato, mesmo que verbal. E isso tem reflexo, ele produz efeitos na seara jurídica. Então, a gente pode atuar em diversas áreas. Eu até falo que a pessoa que vai atuar só no contratual, ele às vezes vai ter tanta demanda que ele vai ter que escolher a especialidade dele, sabe, Cristiano? Porque é tão vasto o tema
que não dá para falar assim, eu sou especialista em todos e todos e todos os contratos. Até porque a nossa sistemática jurídica, nós temos os contratos típicos, mas os atípicos são infinitos, eles não acabam. Depende da criatividade do jurista. Né? É assim que produz o direito contratual. Então, é muito lucrativo. Ele envolve tudo isso que você falou de modernidade, proteção de dados, que é fantástico hoje. Lei de superendividamento, nem se fala, né? Porque muita gente, não, é lei de superendividamento, não vou tratar com superendividado porque ele é quebrado, não vou atender. Não, meu amigo, minha amiga, você tem que prestar atenção. A alteração, ela impacta o CDC como um todo. Crédito responsável não é só para quem está com a corda no pescoço. Ela tem o caráter preventivo. Então, essas normas da lei de superendividamento, ela vai embasar a sua inicial num crédito responsável de cartão de crédito, que foi concedido um limite acima daquela capacidade, a pessoa não está num ponto de superendividamento do prisma legal, mas ela está endividada e ela merece receber a proteção para aquele contrato específico, não de um modo global. Então, assim, a gente tem múltiplas visões, e é aí que eu falo assim, eu tentei até estruturar um pouco aqui para a gente fazer esse bate-bola, sabe? Da expertise que o advogado tem que ter para essa área de atuação. A gente pensar na divisão, vamos assim ilustrar. Né? Eu tenho um advogado que vai atuar no direito contratual desde a fase de mera consulta. A pessoa tem um contrato pronto, ela vai procurar advogado, ela fala, com esse contrato que eu tenho aqui, eu posso dar esse passo a mais no meu negócio jurídico, eu vou dar uma consultoria sobre aquele contrato. Esse é um ponto. Eu tenho aquele outro ponto que eu vou elaborar o contrato para aquele meu cliente. E aí nasce aquela possibilidade, quem tem escritório de advocacia sabe muito bem disso. Nós temos que ter contrato com as empresas, são contratos de sustentação do escritório. Né? Aqueles contratos mensais que vão te dar a manutenção para as contas bases. Então, isso é importante, porque você vai trabalhar principalmente dentro do seu direito contratual. Você vai analisar os negócios jurídicos que aquele fornecedor está fazendo no mercado geral. Eu vou lançar um produto. E eu falo até assim, o direito contratual serve, Cristiano, eu vou até além. Nós que trabalhamos com infoprodutos, eu vou lançar um infoproduto. Eu vou pegar um modelo de contrato na internet e vou aplicar? Não. Direito contratual, ele tem que ser personalizado. Eu tenho que pegar o modelo é a base do contrato, mas eu tenho que personalizar o negócio jurídico. Há um tempo atrás, eu lembro você postando sobre terno, né, sobre estava investido ou não. Não é nada a ver com o terno, mas a importância de se entender. Olha onde que vai o direito contratual. Se entender o nicho do negócio do seu cliente. Porque o seu contrato que você vai elaborar, ele tem que ter pertinência com o ramo. Você não vai colocar o seu cliente numa saia justa, num negócio jurídico, com um modelo de internet que não tem nada a ver com a lógica de mercado que ele trabalha. Né? E a coisa vai caminhando. Você tem pareceres sobre contratos, você tem revisão de contrato, você tem resolução contratual. Então, tem uma série de circunstâncias que você vai atuar começo, meio e fim da relação contratual. Antes, durante e depois do fim dos efeitos do contrato. Então, é um mercado gigantesco. Fora os assuntos, né, que são, né, satélites ao núcleo central, que é o direito contratual. Então, nós temos várias áreas. Plano de saúde é contrato. Na relação de consumo, tudo é contrato. Né? Nós precisamos, só no direito civil comum, nós teremos várias outras áreas. Contratos de empreitada, compra de empreendimentos em geral, locação, firmar contratos com, por exemplo, imobiliários para fazer contrato, porque a pessoa acha que, montei um imobiliário, o corretor montou um imobiliário. Posso pegar um monte de modelo que está disponível no site dos CRES que estão perfeitos. Não, você vai arrumar dor de cabeça para o cliente. Então, você tem que se posicionar para entrar nesse mercado. Então, o mercado é fantástico, é gigantesco, é altamente lucrativo. Né? Eu falo que assim, a advocacia nessa área, principalmente na elaboração de contratos em si, eu comparo uma alfaiataria. Né? Quem tem a oportunidade de pagar um alfaiate e falar assim, é uma analogia, tá, pessoal? Eu não quero que vocês me encarem que o Cristiano está sendo besta porque falar que vai fazer um terno sob medida. De forma alguma. Eu quero fazer uma analogia justamente para mostrar para vocês. Olha, eu posso pegar um livro de direito processual civil que tem vários modelos de iniciais, de contestações, de recursos, inclusive alguns livros que têm modelos de contrato.
e tentar ali levar aquela situação para o meu cliente. Porém, pode ser que aquele contrato não abrace a causa daquele meu cliente. Ainda mais se houver uma especificidade. Porque o seu cliente traz notícias para você que são muito importantes para que você venha inserir no contrato. Nós temos uma liberdade contratual. Nós temos essa liberdade contratual que, inclusive, de certa forma, ela ganhou muita força com o advento da Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, né? Então, assim, passa a revisão ser uma exceção e não mais a regra como era trabalhada no artigo 421, que é o princípio da função social do contrato. Então, assim, eu falo que é uma alfaiataria porque é uma construção de situações sob medida para o seu cliente. É a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou todo errado, Homero. Sou todo errado. Eu sou baixo, mas eu tenho um tronco grande e as pernas pequenas. Então, quando eu chego num alfaiate, ele fala, Cristiano, tua calça é pequenininha, né? Eu falei, mas o terno, a parte de cima, o paletó é super grande. A mesma coisa, eu pedalo, né? Eu faço triatlon. A minha bicicleta é toda diferente, porque eu tenho um tronco muito grande e as pernas pequenas. Eu fico com aquela bike com um quadro pequenininho, mas com um extensor para eu chegar até o guidão, vamos dizer assim, porque é feito sob medida. Aquilo ali você produz para que abrace a necessidade do seu cliente, né? Então, assim, você tem, tanta coisa bacana hoje para você trabalhar. Então, assim, a gente tem contratos bancários que cada dia estão mais discutíveis. Agora mesmo, então, com a lei de superendividamento, a necessidade de uma máxima transparência que já existia no Código de Defesa do Consumidor, mas agora, por exemplo, veio com a situação de fortalecimento, assim posso dizer. E como você bem pontuou, Homero, a lei ela traz a prevenção e ela abre um capítulo do tratamento, que é justamente o que você falou. Muitas pessoas acham que é só para quem está com a corda no pescoço. Não. Tem que ter o crédito responsável. Saber que... Quantas vezes nós escutamos? Concedemos crédito sem consultar SPC e Serasa. Antes, isso era tido como uma prática abusiva pelo 39 do Código de Defesa do Consumidor, mas agora com a lei de superendividamento vem expressamente no 54 com a sua proibição e inclusive com o apontamento de sanções para essas empresas. Então veja, o crescimento de demandas vai ser enorme. Um caso muito comum, Homero, em casos de contratos bancários. O cara, por exemplo, ele chegou Hoje mesmo pintou isso no meu escritório de advocacia. E tá rolando um vídeo, não sei se você viu um vídeo, que um cara comprou um Jeep Cherokee. Você já viu esse vídeo? Não, no não vi. WhatsApp? Vou te passar depois nessa live. O cara comprou um Jeep Cherokee, ano 2018 ou 2019, com 3 anos de garantia. E aí o carro pifou com ele no meio da estrada. Pum, pifou. E aí ficou 16 dias na concessionária e a concessionária veio falar com ele, olha, é um problema da bomba, não sei o quê. Aí o consumidor falou, ok, tudo bem, então troca aí que tá tudo certo, tá na garantia. Ele falou, não, aqui tem uma cláusula especial que alguns componentes não estão na garantia. Aí tudo bem, então quanto que é para trocar essa peça? 223 mil. Ele coloca o orçamento no vídeo. Ele falou, pô, puta merda, esse é o valor do carro, cara. Como é que eu vou trocar uma peça, o valor do carro? Por que me lembrei disso, né? Porque, assim, uma discrepância total com relação a essa relação contratual, falta de esclarecimento, né? Falta de esclarecimento. Então, se tem cláusulas que são mais restritivas, isso tem que vir com puro destaque no contrato, né? Para que tenha transparência máxima e a vinculação do consumidor naquela situação. Mas por que eu me lembrei do carro? Quantas pessoas chegam na Volkswagen, quantas pessoas chegam na Fiat e vão financiar um veículo, e aí a própria concessionária tem o próprio banco, Banco Fiat, o Banco Volkswagen. E aí acontecia antigamente assim, olha, o meu carro deu PT. Como esse carro deu PT. Para trocar a peça é o mesmo valor do carro, é perda total, acabou. Tá lá a carcaça. É a mesma coisa que se o processador no laptop queimasse, é o preço do laptop. Você tem a carcaça, joga fora. Não adianta, você tem que trocar o processador, né? E aí o carro dá defeito, dá PT. Só que o contrato principal, o que é?
o contrato de compra e venda daquele veículo, que veio com a assessoriedade de um contrato de financiamento daquele bem. E aí o que acontecia? O consumidor, o contratante, ele ficava sem um carro, porque deu defeito no carro, perda total do carro daquela concessionária que financiou aquele veículo, o próprio banco daquela concessionária financiou aquele veículo. Agora, pela lei de superendividamento, nós aplicamos aquele famoso princípio da gravitação jurídica, né? Que é o acessório segue o principal, né? Então, se teve a perda do carro, automaticamente eu estou rompendo esse contrato de financiamento. E que nem precisava, né, Cristiano? Nem precisava, nem precisava. Mas essa falta de cultura, esse aculturamento, se assim eu posso dizer, faz com que nós, advogados, venhamos a ter inúmeras possibilidades para atuação. E como que você faz isso? Cristiano, como que Então, o Homero falou muito bem. O direito contratual é gigantesco. De contratos típicos e atípicos e mais. Não só contratos típicos e atípicos, mas contratos típicos com muitas especificidades. Por exemplo, contrato de franquia. Cara, é uma lei muito específica. Contratos de plano de saúde, lei 9.656, uma lei muito específica de atuação. Um mercado, você como defensor, Mero, sabe disso. O mercado de ações contra operadoras de plano de saúde é um mercado gigantesco. Gigantesco. Eu tenho colegas meus que só atuam contra planos de saúde. Então, é um dos nichos dentro do direito contratual que você não tem como você dizer, eu sou especialista em contratos. Ok, você fez uma pós, se especializou em contratos, mas você não tem conhecimento, eu te garanto isso. Eu não tenho, Homero não tem, ninguém tem conhecimento de todos os contratos. Né? Quantos alunos meus me mandam dúvidas? Cristiano, aquela cláusula XYZ, eu falei, meu irmão, não sei o que é esse negócio não, vou ter que parar para estudar. Porque não tem como você ter conhecimento de tudo. Perfeito, viu, Cristiano? E esse ponto que você colocou de ter as especificidades dos contratos, principalmente quando a gente trata de contratos regulados, né? Plano de saúde é um exemplo, contratos bancários, não é só estudar a norma no sentido de lei em sentido estrito. Né? Pegar Código de Defesa do Consumidor, pegar a 9656 do Plano de Saúde, vai pegar a legislação de telecomunicações. Nós temos as normas infralegais. E aí que entra a diferenciação. Até separei um dos pontos para um bom, né, desempenho na advocacia contratual, é a pessoa verticalizar estudo. Eu, pelo menos, Cristiano, eu não consigo ver alguém se dar bem em advocacia contratual sem estudar bastante. Não consigo. Por quê? Primeiro, você tem que conhecer a teoria do direito contratual. Primeiro, para construir cláusula, você precisa conhecer a teoria. Para você interpretar, você precisa da teoria. Para você revisar, você precisa da teoria. Não tem como. Então, você vai ter que ter doutrina na sua cabeça. Vai ter que ter jurisprudência? Obviamente. Eu vou até citar um exemplo de segunda-feira que eu até postei no meu Instagram e vou gravar uma aula pessoal sobre isso, que é a discussão da cláusula resolutiva expressa. Eu tinha gravado uma aula, Cristiano, para você ver o caráter dinâmico do direito hoje. Eu gravei uma aula há 2 semanas sobre adimplemento substancial, né? Ou inadimplemento mínimo, sobre a aplicação dele na prática, no dia a dia nosso da advocacia. E o STJ entendia, ao tempo daquela aula, há 2 semanas mais ou menos, que cláusula resolutiva expressa, embora o código fale cláusula resolutiva expressa, ele dependia de ação judicial para resolver. Lógico, os efeitos seriam diferenciados, eu só iria declarar uma situação como ocorre na uso capião. A tasta, na verdade, desconstituiria aquele contrato, seria um contexto diferente. Mas eu teria que ter uma palavra do judiciário para falar, o contrato está resolvido. Não bastaria uma notificação extrajudicial, constituindo embora o devedor, para isso. Isso é o STJ que entendia. Isso estava pacificado na 3ª e 4ª turma. Quando foi segunda-feira agora, me vem a 4ª turma e falou, olha, nós temos que mudar essa jurisprudência. Não precisa disso não. Cláusula resolutiva expressa, rescisão, é extrajudicial. Basta notificar, obviamente seguindo os requisitos, e você vai fazer o quê? Se for um caso de retomada do bem, você vai fazer a reintegração de posse daquele bem. Não precisa entrar com uma resolução do contrato cumulada com a reintegração de posse. E isso tem uma diferença gigantesca. Você diminui o espectro de cognição judicial.
você diminui a margem de questionamento. Óbvio que o réu pode tentar trazer outras discussões ou fazer uma outra ação autônoma, tentar trazer uma reconvenção. Mas se o advogado da outra parte for desatento, ele vai fazer defesa só puramente sobre a possessória e esquecer do contrato. Então você diminui ali os riscos do litígio. Então, e fica mais fácil o caminho, o rito da possessória, né? Fica mais fácil porque ali vai ter uma força nova, dependendo do tempo que você tem ali, você vai ter a liminar. E uma liminar possessória de força nova é muito simples, né, de se resolver o problema. Então, é um caráter muito dinâmico. Então, direito bancário, como você colocou, o espectro normativo do Banco Central do Brasil é assustador. Isso a gente vai falar sobre isso, né, no seu trabalho que você está fazendo aí, numa bússola, né? É uma questão fantástica, Cristiano, de você estudar normativas. E crédito responsável já existia em normativa do Banco Central do Brasil. E pouca gente sabe disso. Por quê? A gente quer dominar todas as áreas. É impossível. Principalmente por esse caráter dinâmico que a gente tem do direito. A gente não consegue mergulhar em tudo. Infelizmente, não dá. E mesmo especializando, a gente corre risco, né? Eu recebo perguntas todo dia no direct, Cristiano. Você provavelmente recebe 50 vezes mais. Tem dia que você fala, nossa, essa pergunta aqui, será que eu posso respondê-la de pronto, sem pesquisar se a jurisprudência está com esse sentido? Porque eu corro risco de falar uma besteira. Porque a base jurídica a gente até sabe. Mas será que isso está condizente com o pensamento hoje do STJ? Será que isso não foi tema de um repetitivo na segunda-feira que eu não li? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter até essa cautela quando vai fazer consultoria jurídica às empresas de trabalhar com isso. Né? E a questão do contrato coligado, que o último ponto que você colocou, né, os contratos conexos, muita gente tinha dificuldade. E tinha juiz, no mesmo sentido que você colocou, né, naquele caso do superendividamento que o juiz desconhecia. Ele negava a rescisão do financiamento. Olha, são relações jurídicas diferentes, o problema é seu, te vire. Contrato, cumpra-se o contrato, é isso. E que se dane. Isso é impressionante, impressionante. Você falou algo aqui também, quando você falou da cláusula resolutiva expressa, a gente lembra lá da teoria geral do 474 e o 475, né? Que ele fala expressa, opera de plano direito, tácita, depende de interpelação judicial, justamente para que o magistrado averigue o grau de lesividade no contrato. E aí tem um ponto que é fundamental hoje também em diversos contratos, que é a tese da substancial performance, adimplemento substancial, inadimplemento mínimo e etc., que é a base lá do enunciado 361, que está fundamentado no 475 do Código Civil, né? Uhum. E não sei como será o posicionamento do STJ com relação para frente, porque a gente tem um posicionamento que agora, você vê, eu fico até conhecido. Será que o que eu vou falar agora na live mudou agora? Será que está aplicando já o adimplemento substancial para alienação fiduciária? Porque até então não se aplicava. Mas será que com esse período pandêmico os corações peludos não ficam uns corações mais depilados e comecemos a aplicar então a tese do adimplemento substancial frente aos casos de N alienações fiduciárias que nós temos? Nós estamos num período de que as pessoas estão com a corda literalmente no pescoço, em que cada vez a economia ela está mais desafiadora, né? Então, a gente tem essa situação de realmente rever os contratos. Qual é a função? Você foi cirúrgico, Homero, quando colocar. Não é adiantar você ter profundamente conhecimento do CDC, mas você ir na norma, nos princípios. O conhecimento de princípios contratuais é algo muito fundamental. Você ter a boa-fé na sua mão e a função social caminhando junto contigo no decorrer da elaboração de um contrato, no decorrer de um processo. Porque, cara, com base na função social, com base na liberdade de contratar, as partes podem ali, descer a marreta no contrato. Sim. E aí, se tiver que discutir, discute-se na justiça. Ao mesmo tempo, nós temos casos que chegam ao judiciário por desespero de pessoas que são deferidos ou indeferidos, muito lógico, que eu vou dizer, dependendo da cabeça daquele magistrado, da situação que vivenciamos hoje. E o conhecimento profundo dos princípios contratuais faz com que você caminhe de uma forma lindamente, eu posso dizer, dentro de um processo. Né? Você ter esse aparato, essa base, por isso que eu falo, cara, gente, talvez, quando sempre eu dou uma aula de teoria geral dos contratos,
quando eu abro a porteira do 421, falo, cara, aqui é a base para muita coisa. Aqui você tem N princípios que estão aqui, ó, satélites em volta, que são princípios fortes como a Pacta Sunt Servanda. Sim, mas como que eu vou escravizar, e o nome correto seria esse, escravizar a parte a cumprir um contrato, se esse contrato não é mais dotado de função social? Se esse contrato ele não tem mais como as partes respirarem? A gente vive isso hoje. Quantos contratos? Quantos juízes estão contratando pelas partes? Isso me deixa um pouco insatisfeito. Mas como não? Como não? A gente vai precisar do auxílio do judiciário para certas situações. Se o meu dever de renegociar não está sendo analisado frente à boa-fé objetiva, eu vou ter que bater na porta do judiciário. Você que atua como defensor público, fala, cara, olha, tivemos audiências anteriores, tivemos negociações anteriores, mas não deu. E tivemos aqui bater, socorrer ao judiciário, justamente para que, por mais que seja algo, na minha visão, Cristiano, que me deixa insatisfeito, que é o juiz contratando ali pelas partes, eu não vejo outro caminho. Não vejo. Tem situações que não tem como o juiz aplicar o verdadeiro dirigismo contratual, que é meter o bedelho na relação privada das partes, não é? Perfeito, Cristiano. Você tocou num ponto aqui que me veio até falar, começou a... Esse assunto, na verdade, você começa a falar, começa a surgir milhões de ideias, né? É um turbilhão. E falando desse ponto da intervenção do Estado, né, o dirigismo contratual, na relação particular, muita gente ainda tem o mito que a lei da liberdade econômica acabou com a revisão contratual. Lê do engano, meu amigo. Ela alterou o 113, te dando possibilidades ainda para isso, do Código Civil. Né? Não acabou a revisão contratual, não é isso. Mas, e aí vem um grande erro na prática, sabe, Cristiano, que eu vejo. Muita gente desvaloriza a advocacia extrajudicial, e foi o tema, inclusive, da sua live de segunda-feira. Né? Esse tema, para mim, e na Defensoria Pública, é muito caro isso. Nós temos uma missão prioritária de fazer a solução extrajudicial de litígios. É muito caro, e eu aprendi muito isso na Defensoria Pública, e passei a valorizar cada vez mais e incentivar. Por dois motivos especiais. Primeiro, como a gente tem a lógica principal, que é o Pacta Sunt Servanda, que o Estado não deve intervir nessas relações, salvo situações excepcionais. E isso é o natural. Né? O ser humano tem que saber se equacionar na sua vida privada. Se você tem uma atuação extrajudicial criativa, você provoca a parte contrária do contrato. Olha, eu estou com essa situação aqui, exponho a ela de forma, né, a demonstrar a minha boa-fé. Então, eu estou com esse problema de inadimplemento porque eu não estou faturando, por exemplo, a pandemia. Eu preciso renegociar o contrato. Estou propondo isso a você. O que você acha disso? E fixa um prazo de resposta. Agora, tem gente que faz. Não faz nada e judiciário. Não pode ser assim. A gente não pode ter a ânsia de ir buscar os honorários da sucumbência ali. A gente tem que cevar esse passo a passo, e eu falo que a advocacia extrajudicial ela é preparatória, e tá muito quem atua no direito contratual vai ter que entender de ODR, né? Solução extrajudicial online, né? Que a gente está na moda. Com a pandemia, disparou solução extrajudicial online. Existem inúmeras ferramentas hoje para isso. Várias empresas aderiram a esse sistema. Então, eu faço toda essa preparação. Por quê? Eu busquei isso, eu estou demonstrando a minha boa-fé na relação. Por exemplo, o IGPM é um exemplo muito claro disso. Né? O IGPM estourou na pandemia, eu vou propor isso. Olha, juiz, tentei de todos os modos possíveis, e aí você, inclusive, tem argumento para falar, dispensa a audiência de conciliação aqui do procedimento, porque eu já tentei de todos os modos, está aqui documentado. É óbvio que assiste a parte ré, fala, não, eu insisto na conciliação. Aí o juiz, infelizmente, ele vai marcar. Mas ele já tem elementos ali para falar, não tem por que marcar uma conciliação, vamos abreviar esse rito, né? Vamos tentar já partir direto para a defesa. E aí vem a grande sacada, que é a tese do professor Mark Dessaulles, que é o desvio produtivo consumidor. Quando eu estou na relação de consumo, e a professora Laís Bergstein, do Rio Grande do Sul, também escreve sobre menosprezo planejado, né, do fornecedor, quando eu faço esse caminho extrajudicial, Cristiano, eu estou mapeando o desvio produtivo do consumidor. Então, às vezes eu vou entrar só com uma resolução ou só com revisão? Não. Dependendo da situação, dependendo do contexto do contrato, eu posso pedir, inclusive,
o ressarcimento, a reparação de danos pelo desvio produtivo do consumidor. Aquele fornecedor, a partir de um contrato, tinha o dever de boa-fé de solucionar o problema, ele não soluciona, pelo contrário, ele dificulta a solução. Em contrapartida, você que tem que tomar medidas que era de encargo do fornecedor, você está preparando o terreno para uma ação. E às vezes as pessoas reclamam, mas o juiz não me deu indenização por desvio produtivo do consumidor. Aí, meu amigo, minha amiga, o que você fez extrajudicialmente para demonstrar isso? Entendeu? E é importante você educar o seu cliente com relação a isso. Né? Eu tive um cliente semana passada, de área de saúde, um senhor que precisava fazer todo o tratamento, um home care e um tratamento de hemodiálise também dentro de casa. E aí ele falou, não, mas aqui os filhos, né? Não, porque a gente vai... Eu falei, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. Calma, gente. A gente precisa preparar o caminho justamente para que quando eu bata na porta do judiciário, eu venha falar o que você bem posicionou. Excelência, não tem mais conversa. Eu fiz de tudo para que antes isso fosse deferido sem eu precisar do auxílio do judiciário. E agora eu peço no mínimo essa tutela de urgência para que venha já a ser cumprida aqui essa situação XYZ. Acabou. Você faz toda essa advocacia extrajudicial que pode, infelizmente, caminhar para o judiciário ou mesmo você fazer uma composição. E o cliente educado nesse sentido, você educando o seu cliente, você demonstra para ele que você soluciona o caso muito mais rápido, financeiramente ele pode economizar, você como advogado pode receber honorários muito mais rápidos do que você receberia. Ah, Cristiano, mas eu não tenho aquela manutenção de processo. Até o Arthur Delguercio estava conversando comigo sobre isso na segunda-feira, sobre a advocacia extrajudicial. Pois é, cara, você pode até não ter a manutenção de processo. E por isso você também pode potencializar os seus honorários por entregar um valor no sentido de resolução mais rápida para o seu cliente. E cresce cada vez mais essas resoluções. Por exemplo, o ODR, né, que é a resolução de disputas online. Você tem várias ferramentas hoje que vêm no crescimento. E esse advogado preparado no mundo contratual, porque é um mundo à parte. É um mundo à parte. Contratos é um mundo à parte. O cara que navega bem em contratos já se bate palma. O cara que é extremamente especialista em um determinado assunto, ou seja, ele escolheu um nicho do direito civil, isso que eu sempre falo, né? A dúvida maior dos meus alunos é, Cristiano, qual área devo escolher dentro do direito civil? Eu falo, cara, inicialmente aquela área que o coração bate mais forte, mas você tem que ser estratégico, meu amigo. Porque na advocacia, assim como qualquer coisa na vida, você tem que ter estratégia. Não adianta você querer morar em uma determinada cidade e querer atuar num contrato que ali você não tem clientes para isso. Ah, mas hoje o mundo online, ok. Até você ganhar esse mundo online depende um pouco do tempo. Por que você não olha para dentro, para sua cidade, em vez de ficar olhando para fora? Né? Então, assim, é um mundo muito à parte. Aí quando você encontra um nicho, que é direito contratual, e encontra uma dor muito específica naquele nicho, aí, cara, você explode. Porque é justamente esse o grande segredo para você caminhar mesmo numa advocacia extremamente rentável. Vou aproveitar que eu falei essa palavra caminho para convidar a galera para o meu evento. Olha aqui, pessoal, tá vendo aqui a minha bio aqui em cima? Cristiano Sobral. Eu vou ter um evento nos dias 30, 31 de agosto e dia 1º de setembro, às 8 horas da noite, chamado O Caminho. A gente está falando tanto de caminho aqui, né? Um evento chamado O Caminho, que durante 3 dias eu não vou ali, de forma alguma, te dar um amuleto da sorte, uma receita de bolo mágica para você e dizer que você vai ser um cara incrível na advocacia. Mas eu sei que 3 dias serão incríveis, de muito conteúdo, justamente para que você abra sua mentalidade na advocacia civil. Porque eu vou caminhar contigo da parte geral até o direito sucessório, demonstrando quais são os temas mais quentes sobre esse assunto e como você pode potencializar a sua advocacia. E ao final do caminho, nós vamos ter um programa chamado Bússola, que terei aí como parceiro professor no curso. Homero terá um módulo de contratos bancários lá com vocês, cada dia mais aí dando conteúdo de extrema qualidade para todos. Então, esse evento é totalmente gratuito.
Você pode se matricular aí clicando na minha bio, tá? Dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, sempre às 8 horas da noite. Não teremos replay, ele será gratuito e não terá replay. E quando você se matricula, automaticamente você ganha essa live toda, assim como todas as outras que aconteceram, de forma resumida. Você já tem uma equipe digitando tudo isso para vocês. Obrigado, meu amigo. Eu cortei tua fala aí, mas eu aproveitei o caminho para caminhar nesse sentido aí. Mas o título, né, eleito, Cristiano, é fantástico, porque este é o grande papel nosso, que estamos aqui tentando cada vez mais, né, levar um pouco de conhecimento e aprender também. Eu falo que é um caminho de mão dupla, a gente aprende muito, claro, né? Eu acho que a gente aprende muito mais do que ensina, na verdade é essa. Mas a gente tem que dar o caminho, porque de outro lado tem que ter uma mão. Não tem só uma mão tem que dar a outra. Então o advogado e a advogada que quer crescer, ele tem que entrar de vez nesse caminho e trilhar, estudar. Não tem como, né, falar que a fórmula mágica, né, como você colocou, tô rico, ganhei, descobri a mina do ouro da advocacia e assim, sem esforço, não. É persistência, é dedicação, é estudo, não tem jeito, né? Você não chegou onde você está, Cristiano, com muita dedicação, né? Noites, dias, madrugadas, não tem. Eu estava lendo um texto do Silvio Santos hoje, muito bonito, sabe? As pessoas olham hoje para as outras pessoas e tem aquele feito, uau, aquele cara explodiu. Pô, vem cá, mas você sabe a história daquele cara? Quanto tempo ele ficou ali estudando? Quanto tempo o Homero ficou estudando para passar no concurso da Defensoria Pública? E hoje? O Homero hoje, além de ser defensor, é um lançador de um infoproduto que está bombástico, um produto específico sobre contratos bancários. Quantas horas por dia? Qual a experiência que ele vai inserindo ali para você? Que você só ganha com tempo. E aí eu vi esse texto do Silvio Santos, que ele fala muito claro, as pessoas elas querem tudo o resultado imediato e as coisas não são assim. É claro que você tem que dar um tempo para que as suas metas sejam alcançadas. Ali no meio do caminho pode ser que aconteçam outras coisas, mas o certo é que você dê um tempo para construir uma autoridade e é assim você começar a ser visto, a ser olhado. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. E aí ele fala, cara, vendi bala, vendi um monte de coisa na rua, fui pedir emprego pro Rock. Essa história eu não sabia, não sei se você sabe. O Silvio Santos, que tem aquele ajudante dele de palco, que é o Rock, né, que ele fala, Rock, vamos lá. O Rock negou um emprego para ele. O Rock tinha uma loja e ele precisava de um atendente. E quando o Silvio Santos, que era conhecido dele, foi pedir emprego pro Rock, ele falou assim, cara, eu preciso de uma menina bonita que chame a atenção. E é essa figura que eu quero que tenha, que seja a atendente aqui, né? No caso. E aí ele perdeu aquele emprego. E logo depois o Rock foi bater na porta do SBT. E aí o Silvio Santos falou assim pra ele, cara, aquele não que você me deu só me fortaleceu a querer mais. Faz o seguinte, come o negócio agora aqui no meu camarim, passa no RH que amanhã você já começa a trabalhar comigo. Você vê como as coisas são? E o Silvio Santos explodiu do nada? Claro que não, cara. É um puta de um empreendedor, tá ralando, né, desde a base aí e construiu um império. Um império. E quantas pessoas assim são? Claro, a gente tem exemplos que crescem muito rápido? Sim. Mas a grande regra é procurar. Eu gosto de saber a história. Toda vez que eu viajo para um lugar, eu falo, cara, como que foi construída essa igreja? Contrato um guia para me explicar aquilo. Eu gosto de saber a história, como aquilo construiu, como aquele castelo foi construído. Como é que seu castelo foi construído, Homero? Como é que seu castelo foi construído, o Zé, né, que são aí de Mato Grosso? Como é que seu castelo foi construído, Alessandro? Porque são pessoas que cada dia estão construindo, produzindo conteúdo de extrema qualidade, se doando aqui nas redes sociais. É tijolinho por tijolinho, né? Não tem como. Vai construindo, é algo cumulativo. Lógico, tem as explosões, mas isso realmente é a exceção. Então, e esse é o caminho da advocacia, né? Não tem como a gente não ter esse enfoque. E um outro ponto aqui, falando de direito contratual, Cristiano, que também nunca vai parar, é contratos imobiliários. Esse é um outro nicho fortíssimo, fortíssimo. Por quê? Imóveis no Brasil todo, cada vez mais lançamentos. E aí tem atuação
para você dar consultoria que aquela pessoa vai comprar, hoje, por exemplo, né, se a gente pega imóveis de alto padrão, você vai dar consultoria para alguém que vai fechar um contrato, que vai fazer uma construção em um condomínio fechado, ele não vai querer pegar um contrato modelo da internet. Né? Outra coisa, lançamentos de prédio, né, condomínios, incorporações imobiliárias. Todo dia tem lançando. Então, contratos imobiliários é outro nicho gigantesco que demandam conhecimento. Regularização de imóveis é uma outra área. Nossa, o direito contratual como um todo é muito grande. Homero, né? Você falou algo que me impressiona muito, que as pessoas erram absurdamente nessa área do profundo aquecimento do nicho do direito imobiliário, que uma das partes do direito imobiliário é a parte contratual. Normalmente uma compra e venda, ela se inicia pelo chamado princípio de pagamento ou arras, né? E, cara, é impressionante como as pessoas entram no Google e colocam lá sinal. Aí vem aquele contrato que é uma casinha desenhada, toda bonitinha. E aí vem o contrato para você assinar. As pessoas estão muito preocupadas com aquele dita devolução em dobro. Não, porque se ele desistir, eu vou querer aqui ficar com dinheiro e tal, quero tudo em dobro. Aí eu falo assim, outro dia eu estava conversando com um advogado, eu falei, doutor, recebi o seu contrato aqui elaborado, contrato de arras, esse princípio de pagamento, mas eu queria saber que tipo de arras o senhor quer trabalhar no caso. São arras confirmatórias ou arras penitenciais? Não, doutor, eu estabeleci no Código Civil, ok que você estabeleceu no Código Civil, mas que tipo de modalidade de arras você está querendo escrever? Vai poder ter indenização suplementar? Não vai poder ter indenização suplementar? Então, doutor, a gente tem que esclarecer que tipo de arras nós temos que trabalhar. O seu cliente está sendo, um colega falando, eu falei, o seu cliente está sendo prejudicado nessa situação. É como você falou, colegas andando de mãos dadas. Eu não quero criticar para enxovalhar a imagem daquele advogado, de forma alguma. Meu amigo, vamos acertar isso aqui? Eu posso te ajudar nisso? Né? Eu vi que, às vezes é um jovem advogado que pegou, analisa aqui para mim, faz um contratinho de sinal, aí o cara, não posso perder esse cliente. Travou. Não tem a experiência da redação jurídica. Né? Não tem essa experiência de iniciação de cláusulas. O que eu preciso ter obrigatoriamente na construção de um contrato? E aí vem um princípio de pagamento, um sinal que às vezes, como você falou, casas de alto padrão, apartamentos de alto padrão, um sinal altíssimo. Algumas construtoras cobram de 30% a 40% de sinal. Se você vai comprar um apartamento de, por exemplo, 4 milhões de reais, que isso é uma coisa, infelizmente, que eu falo, no Rio de Janeiro, é um imóvel de 200 e poucos metros quadrados, um imóvel num bairro de classe média, porque os imóveis estão com valores disparados, metro quadrado de 16, 18 mil, dependendo da área de classe média que eu estou falando, você está falando de 30% de 4 milhões, é um sinal de 1,2 milhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, é algo que você necessita ter um conhecimento e, claro, você educando, você é advogado, meu amigo que está escutando eu aqui, Homero, você educando a sua audiência através da produção de conteúdo do que você é especialista, esse cara está te vendo todos os dias. E na hora que ele for fechar algo naquele sentido, ele vai pensar, cara, eu já vi o Homero falando sobre isso, cara. Eu já vi o Cristiano falando sobre isso. Calma aí. Eu vou procurar esse vídeo dele. Eu vou me preocupar aqui em contratar um profissional nessa área, um especialista nessa área. E aí você colocou um ponto fundamental aí, né, que você fechou com isso, né? Eu vou colocar na internet. Isso foi uma pergunta que me fizeram tem uma semana e pouco, sabe, Cristiano? Para eu ganhar dinheiro na advocacia, eu preciso estar na rede social? E eu, antes de responder, eu fiquei a refletir para dar uma resposta não a priorística. Eu acho que isso é importante. Não necessariamente essa foi a minha conclusão. Nós temos advogados de sucesso que não estão nas redes sociais. Óbvio. Só que nós estamos num momento... A internet já vem há alguns anos, né? Nós passamos por essa evolução tecnológica. Mas a pandemia, ela foi disruptiva.
do ponto de vista de tecnologia e de modo de você trabalhar na advocacia. Disruptivo até no sentido de você não necessitar mais de um escritório fisicamente falando. Claro. Até nesse sentido, dando a oportunidade para aquela pessoa que não tem um capital inicial de montar um mega escritório, de fazer um escritório virtual, trabalhar em coworking, que seja. Mas o posicionamento na internet, essa é a minha visão, ele não necessariamente gera o enriquecimento, mas ele otimiza e traz resultados mais rápidos. E eu falo pelo exemplo muito claro hoje, né? Às vezes você não está com vontade de fazer nada. Aí você entra na rede social, tá ali, você olha. Nossa, que legal, propaganda de iFood, de comida. Nossa, eu acho que eu vou pedir comida nesse restaurante aqui. Ele te induz aquilo. Por que gastas milhões em publicidade, as grandes empresas, as grandes marcas, com publicidades assim fantásticas, que elas te deixam com vontade de fazer na hora aquela ação. E é isso que a internet tem para a advocacia. Tanto que a OAB se rendeu a isso. O novo provimento permite essa produção de conteúdo patrocinada, anunciada, né? A OAB se rendeu a isso. Então, assim, eu não tenho facilidade com a internet, vamos assim dizer. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que contratar alguém para te assessorar nisso. Você precisa tentar entrar na internet, principalmente quem está iniciando, para você ser visto. É aquela história, quem não é visto não é lembrado. E no momento de isolamento que a gente vive hoje, quem que vai bater na porta do seu escritório lá para saber se você sabe direito contratual? Adianta você colocar uma plaquinha lá, faço direito contratual na porta do seu escritório? A não ser que você tenha uma produção acadêmica igual o Cristiano Sobral, porque aí você joga rapidamente no Google lá, vai achar milhões de livros, né? Então, aí é diferente. Mas, na verdade, para se chegar a esse patamar na advocacia, são anos, né? São décadas, né, Cristiano? Não é 2, 3 anos. São décadas de dedicação. Então, o início da advocacia eu vejo como necessário a passagem do mundo analógico para o mundo digital. Faça essa virada de chave na vida da pessoa para fazer isso. E isso ajuda muito. Não vai trazer retorno se você também não buscar se qualificar. Não é basta você postar qualquer coisa na internet. Porque também a atuação ruim na internet gera resultados negativos. Isso é natural. Então, o direito contratual te induz a isso. Por exemplo, contrato bancário. Tem gente que tem abusividade do contrato que nunca viu. E você, com uma publicidade educativa, você vai despertar a curiosidade naquela pessoa para ela te procurar. Foi como você colocou, né? Realmente, o Cristiano falou sobre esse assunto esses dias. Deixa eu pegar meu contrato ali. Eu acho que eu vou lá no Cristiano, ele sabe disso. Então, aí é um grande passo para a sua advocacia também. É muito interessante essa perspectiva da virada do analógico para o digital. A gente vive uma nova fase. Assim, as pessoas que são mais reticentes com relação à parte de tecnologia acabam se rendendo. Eu tenho um pai advogado com 70 anos que ele fala, Cris, eu tenho um desafio enorme, eu não sei fazer uma arte, eu não sei produzir um conteúdo, não é? Eu tenho conteúdo jurídico, mas eu não sei fazer isso. Então é o momento de repente, bater na porta e pedir ajuda para alguém. Porque necessitamos estar nesse mundo digital com presença digital. Não necessariamente você precisa estar em todas as redes. Ficar com aquela visão omnichannel, você tem que estar se dividindo em tudo. Escolha uma rede, 1 ou 2 redes, para você posicionar o seu conteúdo ali e caminhe nisso. Se você é especialista na área de contratos, um contrato específico demais, gere, produza conteúdo, faça lives, abra caixinha de perguntas, gere curiosidade no seu público, descubra o que o seu público quer abrindo caixinha de perguntas, descubra o que o seu público quer nas perguntas de pessoas que você segue, de pessoas que estão respondendo os seus posts, porque é muito importante, cara. Eu entro na rede social do Homero, eu falo, caramba, que legal, cara. Olha que pergunta legal que fizeram ali para ele num post que ele fez. Eu posso gerar um conteúdo sobre isso. Entendeu? Eu não tô roubando nada. Não. Eu tô me espelhando num conteúdo produzido de alta qualidade. E ali naquele espelhamento eu falo, cara, sinceramente aqui, eu consigo gerar um conteúdo que é baseado naquela ideia daquela pessoa que teve como resposta ou uma dúvida ou uma solução para aquele caso que me despertou aqui algo muito interessante que eu possa contribuir com a sociedade digital num todo.
Se isso vai te trazer cliente, não sei. Né? Se isso vai gerar uma conversão para você, se só vai ser um seguidor e se esse seguidor vai virar cliente, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas uma coisa que eu falo é estudar. Isso aí ninguém vai te tirar. Cultura você está ganhando, porque a rede social, ela atrapalha? Sim. Mas ao mesmo tempo, se você souber ser produtivo e dividir o seu tempo, você ganha muito conteúdo de qualidade hoje na rede social. O Homero abre diversas lives específicas sobre determinados assuntos. E aí, determinados assuntos. Ele tem um curso específico sobre contratos bancários. Você quer ser um especialista nessa área. Uma pós-graduação vai te custar um tempo muito grande que de repente você não tem. Então é preciso que você faça. É preciso que você faça um curso desse para abrir sua mentalidade. Você vai até posteriormente para uma pós-graduação com muito mais conteúdo para ser discutido a nível de pós-graduação. É verdade, viu? Essa questão da dicotomia, e eu vejo que você bate muito isso, apesar de você ser uma pessoa que tem alta qualificação acadêmica, né, tem seu doutorado, e eu fico até brincando, falei, gente, a defensoria eu sou muito dedicado. Até eu falo que eu fiz essa transformação, sempre gostei muito de tecnologia, Cristiano, mas eu tinha resistência de ir para a internet para dar aula. Porque eu entendia, naquela cabeça quadrada minha, né, olha, eu não vou conseguir conciliar tudo. Mas não organização é a palavra-chave, né? Você colocou muito bem. Se organize para isso. Tem condições, né? Você me perguntar qual que é a sua rotina. Obviamente, você vai dormir menos. Né? Ninguém vai dormir 8, 12 horas por dia trabalhando o dia todo e produzindo conteúdo. Não tem como ir fazendo atividade física, né, Cristiano? Então tem que fazer. Eu faço atividade física 6 horas da manhã. Então é assim que tem que ser. E faz parte da sua rotina ter atividade física para você ter sanidade mental, para conseguir produzir conteúdo, para conseguir trabalhar. Então, você se organizando, você consegue fazer tudo isso e de uma forma qualitativa. Tem possibilidades. E não é copiando. Isso que o Cristiano falou é fantástico. Por exemplo, né, eu falando aqui de adimplemento substancial. Cristiano, olha, fizeram uma pergunta para o Homero ali que é interessante. Eu posso trazer o outro lado, porque sempre no direito nós temos o segundo lado. Nós temos a parte ativa e passiva. O Zé de Andrade, por exemplo, que é aqui de Mato Grosso também, está nas redes sociais aí fortemente, ele fala muito de execução. Muito do ponto de vista do exequente. E do outro lado, não tem também? Então, você está copiando o José de Andrade em alguns pontos? Não, você está fazendo um contraponto inteligente a partir, e não é para criticá-lo ou colocá-lo, são visões e comportamentos jurídicos que o direito permite. O direito te permite te colocar na posição ativa e passiva. Então, não tem por que você falar, não vou produzir conteúdo sobre execução porque o José de Andrade é autoridade no assunto e eu não consigo produzir. Você não precisa fazer igual a ele. Você vai fazer o quê? O outro lado da cadeia. Direito contratual, a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu tenho aqui, do outro lado eu tenho o banco. Né? E do outro lado eu tenho o contratante, eu tenho o contratado. Às vezes eu quero defender o ponto de vista do autor de uma ação, mas do outro lado eu tenho a defesa. Eu adoro fazer contestação, sabe, Cristiano? Eu gosto muito de inicial. Mas eu me divirto fazendo contestação. Eu tenho, como eu falo assim, até um prazer sádico, vamos assim dizer, né? Eu adoro achar falhas inicial. Porque é muito mais fácil você criticar do que elaborar. Então você vê, é a mesma coisa de você revisar um texto de terceiros, né? Você revisando o seu, você não consegue perceber o erro naquela leitura viciada. Quando você bate o olho no texto de terceiro, de plano você verifica o erro. Um erro de gramática, um erro de digitação, um erro de vírgula. E a contestação é isso, você consegue verificar, puxa, por que esse advogado não partiu por essa linha de raciocínio? Eu vou pegar ele no contrapé aqui. A contestação é fantástica. Só que para fazer contestação, obviamente, você tem que entender de direito. Não adianta, e eu brinco isso, eu fiz 2 aulas seguidas, Cristiano, sobre contestação. Né, como produzir uma contestação eficiente. E o pessoal fala, não, mas eu quero modelos de contestação. Não resolve. Por quê? Cada ação é um caso. Ah, mas eu estou falando de contratos de plano de saúde, eu estou falando de contratos imobiliários, eu estou defendendo a imobiliária, por exemplo. Do outro lado lá, eu tenho fatos que são particulares daquela situação. Então, o que eu preciso saber do direito contratual? Muito processo civil, obviamente, para pegar no contrapé a parte processual, e a parte do direito material ver o outro lado da relação jurídica. Então, tem elementos para você brigar, discutir ali numa contestação, que não dá para você fazer aulas de modelo de contestação, a não ser
estrutura, o que você entender, por exemplo, quais são as preliminares, quais são os pressupostos processuais. Isso é importante a gente passar o conteúdo, mas falar, como é que eu faço uma contestação modelo por um caso de locação? Qual que é o problema que ensejou a ação judicial? Eu não tenho, então, a não ser que eu crie um caso hipotético, ou pegue um caso concreto e falo isso, mas ele vai servir 100% dos outros casos? Não. Eu preciso ter um caráter ali bem artesanal para não ter até consequências processuais, de não ferir o princípio, né? A gente tem um ônus da impugnação especificada. Se eu não faço a impugnação especificada, eu vou ter consequências processuais. Então, isso aí é importante demais as pessoas desprenderem do modelo. Ele é um norte, ele é importante, mas ele tem que ser reconstruído a partir da sua qualificação. Ele é seu guia para você não deixar faltar nada, mas você vai reconstruí-lo, requalificá-lo com a sua visão de advogado e advogada. Eu acho que isso é fantástico. Massa demais. Olha, pô, conversa boa, tá aí 1 hora já de conversa, suave, como eu falei, gente, sem juridiquês, não é? Sem muitos pontos pesados, é um bate-papo. Esse é o intuito de uma rede social. E quem não seguia o Homero, que é o Cível na prática, segue aí, tá aqui em cima, ó, tá aqui o Instagram dele. Também para quem veio pela rede social dele e não me seguia, siga aqui também, que esse collab, essa troca é muito legal. E mais uma vez eu vou reforçar o convite, dia 30 de agosto, dia 31 de agosto e dia 1º de setembro, sempre às 20 horas, o nosso programa O Caminho. Vão ser 3 dias maravilhosos, transformadores. Eu vou estar caminhando junto com vocês, mostrando oportunidades dentro da advocacia civil. E, Homero, eu quero te agradecer. Eu quero ter muitos outros temas contigo, porque a gente tem essa mesma vibe, esse bate-papo gostoso. E a gente pode trabalhar alguns temas muito específicos. Hoje a gente só vai falar sobre, sei lá, vamos falar sobre só venire contra facto próprio, um exemplo. Amanhã a gente vai falar Supresso surrécio. Vamos falar sobre Dutch Mitigator Laws. Amanhã a gente vai falar só sobre ações locatícias. Vamos falar sobre modalidades de arras. Eu gostaria muito de bater esse papo contigo e ter essa troca com os seus seguidores, com os meus seguidores, porque é importante que a gente venha a distribuir esse conhecimento que a gente veio ganhando. Então, eu te agradeço muito mesmo pela sua participação. Obrigado por estar nessa noite aí comigo. Sexta-feira, eu vou fazer 2 lives. Eu vou fazer uma live à 1h da tarde com o Rafael e à noite, às 8 horas da noite, com o Salomão, que é um tabelião que tem um crescimento muito grande aí de conteúdo hoje disponibilizado pela internet. Meu amigo, queria que você deixasse umas palavras finais aí para o público e te agradecer novamente pela sua participação. Primeiro, te agradecer, Cristiano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo esse papo contigo sobre um tema que eu gosto muito. E com certeza nós vamos ter outras oportunidades para debater o direito civil e o direito do consumidor. Agradecer ao público que esteve conosco aqui. Quem não seguia, meus seguidores, sigam o Cristiano Sobral. Vocês vão ver que é um cara diferenciadíssimo. E não percam o evento dele, o Caminho, com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês, na advocacia. Não deixem de compartilhar, façam o print da nossa live de hoje, né, Cristiano? Compartilhem com o pessoal, marquem a gente nas redes sociais. Eu vou salvar a live, comentem, pô, tava na live, gostei desse tema, pra gente conhecer mais um pouco vocês. É verdade. E agradeço muito, viu, Cristiano? Estamos aí abertos à discussão, adoro. Se deixar, a gente fica horas aqui. Na semana passada eu fiz uma live com o Edilson, tratando de abusividade em cartão de crédito. 2h11 de live. Nossa! E o tema era só cartão de crédito, curtinho, mas mesmo assim foi longo. Agradeço muito a todos os seguidores, é um prazer estar aqui. E até a próxima, só tenho a agradecer. Obrigado demais. Boa noite para todos, boa noite, meu amigo. Muito obrigado novamente. Fiquem com Deus e até sexta-feira aqui no meu Instagram. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.